E aí, galera do oitavo ano, tudo tranquilo com vocês? Espero que sim. Estamos aqui mais uma vez para falar de língua portuguesa e antecipando aqui logo, dando meu feliz ano novo a todos vocês, que esse ano seja um ano repleto de muita saúde, que a gente possa retornar às nossas atividades com mais tranquilidade, tranquilo? Aproveitando, deixar um abraço aos meus alunos do oitavo ano lá da Escola RN Monteiro Santana, que sempre me cobram, então, feliz ano novo a todos eles. E um abraço a todos e vamos lá, pessoal, saber hoje o que vai ser nosso descritor, sobre o que a gente vai aprender hoje. Então, vem comigo aqui e vamos descobrir. Bem, pessoal, hoje nós falaremos sobre o D1. O que é esse D1? Localizar informações explícitas em textos, especificamente em uma reportagem. Professor, mas esse D1 eu já vi. Eu vi ele no passado, sim, mas agora é um novo ano. Então, esse novo ano, como vocês podem perceber, a gente vai trabalhar um pouquinho de revisão. A gente vai revisar alguns conteúdos ali que foram passados ali em 2020, tá? Então, em específico aqui hoje, tratando o D1, só que vocês já viram ele, a gente vai tratar ele hoje em uma reportagem, certo? Antes, vamos relembrar aqui o que são essas informações explícitas, como que elas aparecem, para que elas servem. Antes disso, vamos relembrar um detalhe. Existem algumas informações, tratando-se de texto, tá? Existem algumas informações que estão nas linhas. Que informações são essas que sempre aparecem nas linhas? São aquelas informações, pessoal, que aparecem explícitas, que vai ser aqui do nosso foco. Então, basicamente é o seguinte, toda vez que a gente pega um texto que a gente começa a ler, aquelas informações mais claras, aquelas que ficam mais evidentes, são as informações que a gente chama de informações nas linhas, que são as informações explícitas, tá? É aquela em que você não requer fazer uma leitura tão aprofundada. Não requer que você faça uma leitura tão minuciosa, mas requer que você tenha atenção. Até porque se você não tiver atenção, você não vai conseguir encontrar essas informações mais claras, tá? Partindo das informações explícitas, que são aquelas mais claras, a gente começa a entrar nas entrelinhas. O que são essas entrelinhas, professor? Simples, são aquelas informações que ficam subentendidas, ou seja, implícitas. Então, quando vocês verem lá informações explícitas, são aquelas informações claras no texto, em que você não precisa fazer uma leitura tão minuciosa. Já as informações que ficam nas entrelinhas, que são aquelas informações subentendidas, ou seja, implícitas, é aquele que você requer um pouco mais de atenção. Professor, mas por que você está mostrando as duas? Porque, simples, para você chegar às informações implícitas, você precisa entender as informações explícitas. E se você não conseguir chegar às informações explícitas, sinto muito, mas você não vai conseguir chegar na parte um pouco mais complicada, que é quando começar a fazer algumas inferências no que está subentendido no texto. Professor, e qual o segredo para eu conseguir chegar nessas informações? Muito simples. Como nós vamos falar de informações claras, aquelas informações que estão lá no nível do texto, você só consegue fazer de uma forma, que é lendo e relendo. Professor, não tem nenhum outro jeito não, assim, através de mágica, por telepatia, sem eu precisar ler o texto? Não, meu filho, ainda não foi descoberto nenhum. A medicina, a tecnologia, a ciência está muito avançada, mas ainda não conseguimos descobrir como você vai compreender um texto sem ler. Tá? Então, infelizmente, o único meio de você compreender um texto é lendo. Não existe outro segredo, tá? Obviamente que quando a gente fala de leitura, é você ler com atenção, compreender as partes do texto, certo? Para isso, vamos aqui à leitura. Esse texto aqui, pessoal, ele vai falar basicamente sobre o assunto do momento. Pessoal, não tem outro assunto? Não tem não, meu filho. O assunto que tem é esse aqui, que é em relação à Covid, tá? Então, lá na reportagem, ele já começa com um título assim: tem cura? Sim. O mundo já possui cerca de 1,5 milhão de recuperados da Covid-19. Entenda como é a luta para vencer a doença. Esse texto que foi publicado em 2020, então recente, tá? Logo no primeiro parágrafo diz o seguinte: desde que surgiu no fim de dezembro de 2019, em Wuhan, na China, a Covid-19 fez muitas vítimas, aproximadamente 290 mil no mundo todo, isso naquela época. Hoje 200 mil é só no Brasil. Mas um número muito maior de pessoas se recuperou do quadro.
Segundo dados da Universidade Johns Hopkins, dos 4,2 milhões de contaminados pelo novo coronavírus, o SARS-CoV-2, no mundo todo, cerca de 1,5 milhão de pessoas já se curaram. Eram 1.482.583 recuperados no Brasil, mais de 67 mil pacientes superaram a doença. Então percebam que muita gente conseguiu se recuperar. Apesar de haver um número muito grande de mortos, também há uma quantidade significativa de pessoas que se recuperam, tá? Professor, então aqui, onde que eu vou encontrar algumas informações explícitas? Inicialmente vamos fazer um pouquinho diferente, tá? Olha lá no segundo parágrafo. De acordo com a OMS, a Organização Mundial de Saúde, mais de 80% dos casos da doença são leves e entre os 20% graves, nota-se um acometimento de vários órgãos do corpo com sequelas que devem durar por meses após a alta hospitalar. Ou seja, mesmo após você se recuperar clinicamente, você ainda fica com algumas sequelas, mesmo você não tendo mais a doença em si, mas as sequelas acabam ficando. Isso nos casos graves, tá? E agora vamos inverter a ordem. Geralmente a gente faz a análise e depois é que vem para as questões. Agora a gente vai fazer uma inversão. Logo na primeira questão tem o seguinte: a reportagem mostra dados da Universidade Johns Hopkins. Segundo esses dados, ou seja, o que os dados mostram para a gente? Letra A: poucas pessoas conseguiram se recuperar da Covid. O número foi baixo de pessoas que conseguiram se recuperar. Letra B: cerca de 2 milhões de pessoas estão se recuperando da Covid. Letra C: quase 1 milhão e 500 mil pessoas já se recuperaram da Covid-19. Ou letra D: apenas 67 mil pessoas se recuperaram da Covid. Ou seja, que informação clara que estava lá no texto. Você vai marcar aqui em relação à alternativa correta, ou seja, a informação clara que estava no texto, para quem prestou atenção, vai conseguir marcar isso aqui rapidamente, mas mesmo assim eu vou dar um tempo para vocês pensarem e responderem. Vamos lá pessoal, retornando aqui. Então a alternativa, a primeira questão, ela quer saber ali, de acordo com as informações que foram apresentadas na reportagem, o que a gente pode tirar aqui de informações claras. Para isso, pessoal, vamos retornar lá aquele trechinho em que diz lá no começo, observe o seguinte, ó, isso aqui que está destacado, ó, começando logo aqui da terceira linha, em que diz: mas um número muito maior de pessoas se recuperou do quadro, ou seja, o quadro clínico da doença. Segundo dados da Universidade Johns Hopkins, dos 4,2 milhões de contaminados pelo novo coronavírus, SARS-CoV-2, no mundo todo, cerca de 1,5 milhão de pessoas já se curaram, ou seja, eram 1.482.583 recuperados, ou seja, é um número elevado, tá? E a questão quer saber exatamente isso, ó. A reportagem mostra dados da Universidade Johns Hopkins. Segundo esses dados, poucas pessoas conseguiram se recuperar? Foram poucos, é um número pouco de recuperado? Observem lá, esse valor aqui todinho é um número baixo de recuperados, isso na época? Não é uma numeração baixa. Letra B, cerca de 2 milhões de pessoas estão se recuperando. Observem agora, vou voltar um pouquinho para a matemática. 1.482.000, arredondando. Se for 1.483.000,
é um número próximo de 2.000, professor, não é tão próximo, então não dá para a gente afirmar que seja a letra B. Letra C, quase 1.500.000 pessoas já se recuperaram, aí sim fica um pouco mais próximo lá do valor em que é colocado na letra C. Então, como alternativa correta, nós só podemos ter aqui a letra C, tá? Que é quando ele diz que quase 1.500.000 pessoas já se recuperaram da Covid. Lá na letra D, só para termos de exclusão, apenas 67.000 pessoas se recuperaram. Não foi só isso, a gente já sabe que na época em que essa reportagem foi publicada, havia já ali uma numeração de quase 1.500.000 pessoas que se recuperaram. Perceba o seguinte, que essa informação você não precisa sair esmiuçando o texto não, basta você ler com calma, porque a informação ela veio clara logo aqui no primeiro parágrafo. Então perceba, informações explícitas são aquelas em que você não vai precisar fazer uma leitura tão a fundo, mas você precisa ter atenção, principalmente nesses detalhes aqui. Então o que eu sempre sugiro aos meus alunos, vocês marquem o texto, não tenham vergonha de riscar. Percebe que a prova fica toda borrada, a atividade fica borrada, não tem problema, meu amigo. O importante é você conseguir chegar à resposta, conseguir fazer uma boa leitura. Então, nesse caso aqui, era só você ir com calma e lendo que você iria encontrar as informações, certo? Indo para a próxima parte da reportagem. Nessa parte da reportagem, ele vai falar sobre curados e recuperados, o que tem a ver, qual a relação que teve entre essa relação de pessoas que ficaram curadas e pessoas que se recuperaram, que diferença tem? Lá no início ele diz o seguinte, o que se sabe sobre a SARS-CoV-2 ainda é pouco, principalmente para falar em cura. O potencial de transmissão após o desaparecimento dos sintomas, assim como a imunidade ao vírus, são incógnitas para a ciência. É por isso que a própria OMS prefere usar outro termo para se referir aos que já não apresentam os sinais da Covid-19, os recuperados, tá? Então percebam, a própria OMS prefere não chamar as pessoas que ficaram livres da doença de curados, e sim de recuperados, se recuperou da doença e não se curou da doença. No segundo parágrafo tem o seguinte, como não há testes suficientes para mostrar se os pacientes estão mesmo livres da doença, não apresentar mais os sintomas tem sido critério para definir a recuperação. É claro que a gente olha os exames de sangue, os marcadores de inflamação, se estão melhores, mas o que importa mesmo é a melhora clínica de João Prats, infectologista da BP, a Beneficência Portuguesa de São Paulo, ou seja, eles, devido à escassez ali, a falta de teste para todo mundo, que não é igual lá a China que sai testando, ou a Coreia que sai testando todo mundo, como não tem teste suficiente, o que eles fazem? Eles analisam a melhora clínica, se a pessoa está realmente recuperada da doença, ela não apresenta mais os sintomas, então eles dizem que aquela pessoa está recuperada, certo? E lá na segunda questão pergunta exatamente sobre isso. De acordo com o texto, o principal meio para diagnosticar que o paciente está recuperado da Covid-19 é qual o principal meio utilizado para ter a certeza, esse paciente que está recuperado. É a letra A, o resultado dos exames de sangue do paciente. Letra B, é a diminuição dos índices de transmissão da doença pelo paciente. Letra C, é o resultado dos exames da melhora imunológica do paciente. Ou letra D, é a extinção dos sintomas pelo paciente, ou seja, a melhora clínica. Essa aqui, moleza, mas também daria um tempo para vocês pensarem e escolher uma alternativa.
Vamos lá, pessoal, retornando aqui à segunda questão. Lá na segunda ela pergunta qual é o principal meio, até o momento da reportagem, que era utilizado para diagnosticar assim, a pessoa está recuperada da Covid. Se voltarmos aqui, lá nesse trecho, logo no segundo parágrafo, ele diz: como não há teste suficiente para mostrar se os pacientes estão mesmo livres da doença, o que é feito? Não apresentar mais os sintomas tem sido critério para definir a recuperação, ou seja, quando a pessoa não tem mais sintomas ou não apresenta mais nenhum sintoma, diz-se que ela está recuperada da doença, certo? Ali embaixo diz, é claro que a gente olha os exames de sangue, os marcadores de inflamação, ou seja, eles não deixam de olhar, mas não é o principal meio de diagnosticar se a pessoa ainda está com a doença, certo? E o que eles dizem é, o que importa mesmo é a melhora clínica, ou seja, a pessoa não tem mais sintomas, está bem, está ali respirando, está ali conseguindo se alimentar, conseguindo fazer suas atividades, então, nesse caso, disse que ela está recuperada da doença. Então, por eliminação, temos a letra A, é o resultado dos exames de sangue, eles até fazem, mas não é o principal meio. Letra B, é a diminuição dos índices de transmissão da doença pelo paciente, nem cita isso em relação à transmissão do paciente, até porque não dá ainda para saber quantas pessoas ela passou a doença, tá? Letra C, o resultado dos exames da melhora imunológica do paciente, não é a melhora imunológica, tá? E letra D, é a extinção dos sintomas pelo paciente, ou seja, a melhora clínica, sim. Então, como correta, temos aqui a letra D de dado. Vamos adiante. Mais à frente na reportagem tem quanto tempo leva para a cura, que também é uma pergunta que muita gente se faz. E logo lá na primeira parte ele diz, a recuperação do coronavírus depende de diversas variáveis, idade, sexo e outras comorbidades que podem agravar o quadro. Que comorbidades são essas? Asma, diabetes, obesidade, hipertensão, por exemplo. Quanto mais grave a doença, mais demorada é a recuperação. Abre aspas, geralmente são necessárias 6 semanas para se recuperar, mas quem sofre de quadros muito graves pode levar meses, disse Mike Ryan, diretor executivo do Programa de Emergências em Saúde da OMS, em entrevista em março. Em pacientes mais jovens, a proporção dos que melhoram fica entre 93% e 95%, não é um índice bem alto. Em adultos, é de 98%, em idosos chega a 80%. Então, em ambas as situações, o índice ainda continua sendo alto. A maioria das pessoas com SARS-CoV-2 desenvolve quadros leves da doença. Uma análise da OMS diz que casos leves demoram, em média, 2 semanas para passar. Abre aspas mais uma vez, nesses casos, as pessoas se recuperam muito rapidamente, em 2, 3 dias. A maioria nem vai procurar um hospital. Fecha aspas. Já em quadros mais moderados, em que há falta de ar, o médico afirma que a internação pode durar de 4 a 8 dias. Então, tem muitas variantes, depende muito da pessoa que adquiriu ou que está com esse vírus, com essa doença, tá? Então, depende muito, mas percebo que a taxa de recuperação é bem alta, tá? E que os sintomas são poucas pessoas que vão ter aquele sintoma um pouco mais elevado, um pouco mais grave. Indo para a terceira questão, de acordo com o texto, a maioria das pessoas com SARS-CoV-2 apresentam sintomas leves. No entanto, a recuperação do paciente está associada a outros fatores. Assinale a alternativa que apresentam esses fatores, ou seja, lá no texto ele foi bem claro. E disse que há alguns fatores que contribuem para que tenha essa variável, em que dependa dessa variável, desses fatores, para que ocorra uma recuperação mais rápida ou não. Que fatores são esses? Letra A é a idade, a região geográfica e a alimentação. Letra B é a região geográfica, a idade e outras comorbidades. Letra C é a idade, sexo e outras comorbidades. Ou letra D é a sexo, a alimentação e a idade. A resposta também simples, pois estava clara no texto. Para quem acompanhou vai conseguir responder isso aqui rapidinho. Mas mesmo assim, mais uma vez, vou dar um tempo para vocês pensarem, eliminar as alternativas erradas e escolherem somente a alternativa correta. Então pensem aí.
lá, pessoal, retornando aqui a terceira questão. A questão quer saber em relação aos fatores de recuperação, que variáveis são utilizados que podem interferir na recuperação do paciente. Vamos lá. Lá no texto diz o seguinte, ó, quando ele fala de recuperação, a recuperação do coronavírus depende de diversas variáveis. Que variáveis são essas? Idade, sexo e outras comorbidades. Então, que são doenças que a pessoa já deve ter antes de adquirir o vírus. Então, percebam, informações claras em que você não precisa fazer uma leitura tão ampla, porque a leitura, basta você fazer ela com atenção, que você acaba encontrando as informações, porque elas são claras, estão explícitas, tá? Então, como vem logo lá no primeiro parágrafo, fica fácil. Então, vamos para a eliminação, letra A. O que favorece essas variáveis? É a idade, região geográfica? Não, nem fala região geográfica, então tira a letra A. Região geográfica de novo? Também não. Letra C, é a idade, sexo e outras comorbidades? Sim, então, como correto, temos aqui a letra C de casa. E a letra D, sexo, alimentação e idade. A alimentação até pode influir, mas não é citada na reportagem como um dos fatores principais, tá? Para que haja essa recuperação ou não do paciente de forma mais rápida. Tranquilo? Então perceba o seguinte, informações explícitas, você não precisa fazer uma leitura a fundo do texto, tá? São informações que estarão lá claras para você, basta você fazer uma leitura com calma. Se você ler com calma uma vez ou duas, você vai conseguir encontrar as informações. Eu sempre costumo dizer aos meus alunos que esse tipo de questões que envolvem o D1, são questões que o aluno não pode errar, principalmente para quem já está no 8º ano. Não pode errar por quê? Porque são informações que você já tem que ter um domínio ali, pelo menos básico da leitura. Então você leu, conseguiu identificar a informação, você só vai encontrar a resposta correta ou extrair ali a informação que você deseja, tá? Então, muito cuidado com esse tipo de questão. Então, pessoal, por hoje é só. Encerramos nossa aula por aqui. Espero que tenham compreendido esse descritor. Não é um descritor amplamente difícil, é até simples. Porém, como eu sempre digo, tem que ter muita atenção, certo? Então, mais uma vez, feliz ano novo. Espero que todos fiquem com Deus e até a próxima. E se cuidem. E aí, galera do 8º ano, tudo tranquilo? Espero que todos estejam muito bem. Mais uma vez aqui, feliz ano novo a todos, que esse ano seja um ano repleto de saúde, que a gente possa dar continuidade ao nosso trabalho agora de maneira mais tranquila, certo? Pessoal, hoje vamos aqui entender sobre qual descritor, vamos descobrir aqui sobre qual descritor. Vem comigo aqui e vamos aprender juntos. Hoje, pessoal, a gente vai falar sobre o D2. O que é esse D2, professor? Simples, ó. É estabelecer relações entre partes de um texto, identificando repetições ou substituições que contribuem para a continuidade do mesmo texto. Nesse caso, vamos trabalhar com a reportagem, tá? Que é esse gênero jornalístico. Mas antes, vamos relembrar aqui algumas coisinhas. Eu sei que vocês já viram esse descritor, mas vamos relembrar. Pessoal, quando a gente fala em parte de um texto com referentes, com elementos que fazem essa ligação, a gente está falando de coesão textual, tá? O que é essa coesão? Essa coesão é responsável por ter exatamente essa ligação entre as partes do texto. Até porque se tem um texto que ele não é coeso, você fica sem entender onde é que é o começo, onde é que é o meio, onde é que é o fim, em que parte está se conectando com a outra, se o segundo período está se conectando ali com o primeiro. Então você fica meio perdido, sem saber sobre o que de fato ele está tratando ou quem que ele está se referindo, tá? Existem alguns meios que podem ser usados como referência, mas eu vou abordar dois aqui. Temos ali a coesão, chamada coesão referencial, tá? E temos ali a coesão sequencial.
Quando a gente falar de coesão referencial, a gente está falando basicamente dos pronomes, que são os pronomes principais responsáveis por fazer essa referência entre termos dentro do texto. Professor, só tem os pronomes? Não, existe também ali a repetição. A repetição também pode ser utilizada como referência, tá? Professor, então repetir termos no texto não é errado? Não, né? Em alguns casos você necessita sim a repetição dos termos e vou mostrar aqui para vocês como que isso acontece. E também há a forma em que você coloca ali por sinonímia, em que você coloca ali um sinônimo da palavra ou uma palavra que tem uma referência indireta com o termo, tá? Mas vamos tratar basicamente sobre a coesão referencial, tá? Na coesão sequencial, nós temos ali as conjunções, temos ali as locuções conjuntivas, temos ali alguns modalizadores que fazem essa coesão sequencial, tá? Então, o pessoal vai falar dos dois? Não, vou falar basicamente somente desse aqui, ó, que é a coesão referencial, tá? Que vai ter ali os pronomes e algumas repetições, certo? Vamos aqui logo para a reportagem. Inicialmente, pessoal, eu vou mostrar para vocês como que esses referentes aparecem, como que eles são referidos ou retomados no texto. Em seguida, lá na frente, eu vou colocar as atividades para vocês. Aí nas atividades serão a vez de vocês mesmos irem treinando, irem se testando, certo? Vamos lá. Nessa reportagem é o seguinte: fome no Brasil. Em 5 anos, cresce em 3 milhões o número de pessoas em situação de insegurança alimentar grave, diz IBGE. Cerca de 10,3 milhões de brasileiros vivem em lares nessa situação. Percentual de domicílios com alimentação satisfatória atinge patamar mínimo em 15 anos. Essa reportagem é de 2020, tá? Depois de recuar em mais da metade em uma década, a fome voltou a se alastrar pelo Brasil. Em 5 anos, aumentou em cerca de 3 milhões o número de pessoas sem acesso regular à alimentação básica, chegando a pelo menos cerca de 10,3 milhões o contingente nessa situação. É o que apontam os dados divulgados nesta quinta-feira, dia 17, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ou seja, ele está falando aqui sobre a relação da fome, como que ela aumentou, em que período que ela aumentou. E aqui tem algumas coisas que a gente deve destacar, ó. Observe o seguinte: quando ele fala lá nesse trecho, chegando a pelo menos, vamos até destacar aqui, ó, quando ele começa aqui nesse trecho, ó, chegando a pelo menos cerca de 10,3 milhões o contingente nesta situação. Que situação é essa que ele está se referindo dentro do texto? Aí começa a ter aquela ligação, aquela referência dentro do texto. Se prestarem atenção, ó, lá no início, no começo, logo aqui, ó, na segunda linha, ele falou o seguinte: em 5 anos, aumentou em cerca de 3 milhões o número de pessoas sem acesso regular à alimentação básica, ou seja, pessoas que não tinham acesso à alimentação mais simples, chegando a pelo menos cerca de 10,3 milhões o contingente nesta situação. Então, que situação é essa? É a situação de acesso regular ou de falta de acesso regular à alimentação básica. Então, percebam que esse termo aqui, ele retoma o que foi falado anteriormente. Isso aqui é a coesão que eu acabei de falar, que eu falei anteriormente lá na abertura, em que eu falei que tem essa referência entre termos, entre partes do texto, certo? Lá na outra parte temos o seguinte: o levantamento foi feito entre junho de 2017 e julho de 2018 e apontou piora na alimentação das famílias brasileiras. Entram na conta somente os moradores em domicílios permanentes, ou seja, estão excluídas do levantamento as pessoas em situação de rua, o que poderia aumentar ainda mais o rastro da fome pelo país. Percebam, essas pesquisas foram feitas somente com pessoas que tinham de pelo menos um domicílio. Quando fala domicílio, não quer dizer uma casa enorme, quer dizer pelo menos um barraco, que tinham pelo menos um teto para ficar embaixo. Não entrou nessa conta as pessoas que são moradores de rua, tá? E ele mesmo deixa claro que se tivessem sido inseridos, provavelmente o índice teria aumentado. Lá no próximo parágrafo diz o seguinte: foi a insegurança alimentar moderada a que mais cresceu percentualmente entre os domicílios brasileiros entre 2013 e 2018, uma alta de 87,53%. A insegurança alimentar leve teve alta de 71,5% no mesmo período, enquanto a grave, que caracteriza a fome, aumentou em 48,8%. Agora vamos aos detalhes. Onde é que tem aqui os referentes, pessoal? Foi a insegurança alimentar moderada a que mais cresceu percentualmente entre os domicílios brasileiros entre 2013 e 2018, uma alta de 87,53%.
A insegurança alimentar leve teve alta de 71,5% no mesmo período, enquanto a grave, que caracteriza a fome, aumentou em 48,8%. Então percebam o encadeamento aqui dos termos, tá, pessoal? Ele vem realmente para ter essa coesão, até porque se não viesse, você ficaria perdido em relação a quem que está se referindo dentro do texto, ia ficar um texto confuso, você iria acabar não compreendendo basicamente nada, tá? Vamos adiante. No próximo tópico tem: quase metade dos famintos vive no Nordeste, tá? O professor quer dizer que no Nordeste a gente está passando fome? Não, meu filho, não é isso não. Ele está dizendo que quase metade dos famintos vive aqui na região. Dos cerca de 10,3 milhões de brasileiros que passaram fome em 2018, 4,3 milhões viviam na região Nordeste, o que corresponde a 41,5% do total de famintos no país. Em seguida, aparece a região Sudeste, com 2,5 milhões de habitantes com fome, e o Norte, com um pouco mais de 2 milhões de pessoas nesta situação. No próximo tópico, metade das crianças sob insegurança alimentar. Ao analisar a situação alimentar por faixa etária, o IBGE identificou que metade das crianças com até 4 anos de idade vivia em domicílios com algum tipo de insegurança alimentar, 34,2% delas em lares com insegurança alimentar leve, 10,6% com insegurança alimentar moderada e outros 5,1% com insegurança grave, que caracteriza a fome. Então, vamos aqui aos tópicos. Perceba o seguinte: temos o termo habitante. Professor, temos habitante, ele está se referindo a quem? Cuidado. Nesse caso aqui é uma referência indireta, tá? Porque lá no começo ele falou, ó, cerca de 10,3 milhões de brasileiros, então ele fala de maneira ampla e depois ele vai esmiuçando, ele vai dividindo. E quando ele começa a dividir, ele começa a falar aqui em porcentagem, ó, 41% do total de famintos no país. E ele diz, em seguida aparece a região Sudeste, com 2,5 milhões de habitantes, ou seja, habitantes da região Sudeste, que indiretamente está se referindo ao total de 10,3 milhões. Então está sempre ali um pezinho de referência, tá? Que são aquelas referências indiretas. Lá na frente, ele diz, nesta situação. Que situação é essa que ele está se referindo? Se prestarmos atenção no começo desse tópico, ele fala de 10,3 milhões de brasileiros que passaram fome. Então ele fala em situação de fome, tá? Em situação em que tem ali uma situação realmente de pobreza, em que a pessoa não tem o que comer. Então, ele fala que 2 milhões de pessoas ficaram nesta situação, isso na região norte, tranquilo? Essa regiãozinha aqui. Lá no próximo temos o seguinte, o termo delas aqui na terceira linha, ó. Ao analisar a situação alimentar por faixa etária, o IBGE identificou que metade das crianças com até 4 anos de idade vivia em domicílios com algum tipo de insegurança alimentar. 34,2% delas. Delas o quê? Se prestar atenção, o termo delas, pessoal, um termo que está aqui, esse pronome no caso, é um termo que está aqui no plural e no feminino. E eu sobre o que ele está se referindo? Quem são esse delas? Esse delas aqui, pessoal, se refere às crianças, certo? Perceba a concordância em gênero e em número. Crianças, um termo no feminino, delas, um termo no feminino, plural e também no plural com o seu referente. Então, cuidado. Cuidado por quê? Porque eu já vi alunos, eu vou até colocar aqui em vermelho, em que eles fazem confusão com outros termos que podem aparecer no plural ou com outros termos que também podem aparecer no feminino. Por exemplo, temos aqui o termo em domicílios. Se prestar atenção, geralmente os alunos pensam que o termo delas, ele, no caso o pronome, ele tem que se referir a quem está mais próximo. Nesse caso, não necessariamente, porque o termo domicílios é um termo masculino, apesar de estar no plural, concorda em número, não concorda em gênero. Então, não pode ser esse o referente. E também não pode ser o termo lares, tá? Apesar de lares também estar no plural, mas não concorda em gênero, tá? Então, cuidado com os referentes, percebam a concordância geral, tanto em número quanto em gênero, certo? Aqui temos nossa referência e agora vamos testá-los. Aqui, pessoal, nesse texto, vamos aqui falar o seguinte: o percentual de crianças e adolescentes obesos aumentou 10 vezes. O estilo de vida moderno contribui para a obesidade infantil. Exercícios físicos e disciplina alimentar são essenciais no combate ao problema. Quando o assunto é obesidade infantil, não tem vacina, remédio ou fórmula mágica que resolva. No Brasil,
13% dos meninos e 10% das meninas entre 5 e 19 anos sofrem com obesidade ou sobrepeso. Os dados do Ministério da Saúde se juntam a informações de todos os lugares do mundo. O assunto é tratado como epidemia e, para combatê-la, a palavra de ordem é disciplina. Professor, tem algum referente aqui? Tem, sempre vai ter. E para isso, vamos aqui à primeira questão, que agora será a vez de vocês. Primeira questão, no trecho, os dados do Ministério da Saúde se juntam a informações de todos os lugares do mundo. O assunto é tratado como epidemia e, para combatê-la, a palavra de ordem é disciplina. O termo destacado, ou seja, o lá, tá, que está ali junto com o verbo combater. Esse termo lá se refere a quem? Letra A, ao Ministério da Saúde, se refere a lugares do mundo, se refere à epidemia ou se refere à disciplina. Pensem, eu vou dar um tempinho para vocês pensarem e responderem. Vamos lá, pessoal, retornando aqui à questão. Perceba o seguinte, quando a questão pergunta sobre quem que o termo lá se refere, vocês devem ficar atentos principalmente ao verbo. Que verbo que está aqui em destaque? É o verbo combater. Aí eu pergunto a vocês, o que tem que ser combatido? O que vai ser combatido? Será, letra A, o Ministério da Saúde? Tem que combater o Ministério da Saúde, professor? Não sei, acho que tem que combater para ele melhorar. Não, não é isso que ele está dizendo. Tem que combater os lugares do mundo, tem que combater a letra D, disciplina, que tem que ser combatida. Preste atenção. Os dados do Ministério da Saúde se juntam a informações de todos os lugares do mundo. O assunto, no caso, a obesidade, é tratado como que uma epidemia, tá? Como uma epidemia. E para combatê-la, combater o quê? A epidemia. Então a epidemia tem que ser combatida, e para não repetir o termo epidemia, foi utilizado aqui o pronome aqui, lá, tá? Então, cuidado, tá? Que aqui foi usado nesse caso em ênclise, tá? Que quando ele vem ali depois do verbo. O termo lá se refere ao termo epidemia. Percebam lá a concordância, epidemia. A gente fala a epidemia, então é um termo no feminino. E o lá também é um termo no feminino. Então só pode ser como correto aqui a letra C, epidemia. Então, muito cuidado, tá, pessoal? Percebam a relação do verbo com o pronome, não vão somente ali pelo lá, porque se você for só pelo lá, você poderia marcar aqui a palavra disciplina, porque também é feminino, e aí iria acabar errando, certo? Próxima parte da reportagem tem o seguinte, para Arnaldo Cacilha, médico pediatra da Clinipan, a saúde dos pequenos é afetada pelos hábitos mais simples da rotina familiar. Abre aspas, a falta de exercícios e de uma alimentação equilibrada são os principais fatores que levam ao sobrepeso nas crianças. O cenário se agrava pelo estilo de vida moderno, com ampla oferta de produtos hipercalóricos nas prateleiras de supermercados e o sedentarismo. As brincadeiras ao ar livre, nas praças, que gastavam energia, foram substituídas pelo videogame e televisão, fecha aspas. Agora você se identificou, né? Antigamente a gente corria, hoje em dia você não quer mais correr, quer ficar só jogando Free Fire pelo celular. Isso é um dos problemas que pode causar a obesidade. E argumenta Cacilha. No próximo tópico é o seguinte,
A obesidade na infância e prejuízos à saúde. O pediatra Arnaldo Cacilho explica que ficar de olho no peso das crianças é uma tarefa diária. Alguns quilinhos a mais já são suficientes para acender o sinal amarelo. Abre aspas, o sobrepeso está um degrau abaixo da obesidade e leva a diversas patologias como hipertensão, diabetes, problemas osteoarticulares, hiperlipidemia, que é o aumento do colesterol e triglicerídeos, gordura no fígado, apneia e refluxo gástrico. Nos adolescentes, ainda pode desencadear AVC e infarto, fecha aspas, alerta. Então, muito cuidado, viu? Segunda questão. No trecho, o cenário se agrava pelo estilo de vida moderno, com a ampla oferta de produtos hipercalóricos nas prateleiras de supermercados e o sedentarismo. As brincadeiras ao ar livre nas praças que gastavam energia foram substituídas pelo videogame e televisão, argumenta Cacilha. O termo destacado, o termo que eu já mostrei para você anteriormente, que é o pronome relativo, a quem que ele está se referindo dentro do texto? Letra A, ele se refere aos produtos hipercalóricos? Ele se refere a brincadeiras ao ar livre? Ele se refere às praças ou ele se refere ao videogame e televisão? Pensem um pouquinho que logo eu volto com a resposta. Vamos lá, pessoal, retornando aqui à questão. Perceba o seguinte, mais uma vez temos um termo que destacado, pronome que eu já mostrei para vocês. E lá no começo ele diz o seguinte, ó, o cenário se agrava pelo estilo de vida moderno, com ampla oferta de produtos hipercalóricos, ou seja, que tem muita caloria que acaba fazendo você aumentar de peso nas prateleiras de supermercados, e o sedentarismo, as brincadeiras ao ar livre nas praças que gastavam energia, vou marcar isso aqui para poder explicar, foram substituídas pelo videogame e televisão. Aí a pergunta é, esse termo que se refere a quem? Percebam, eu falei na questão anterior, a relação com o verbo. Temos aqui o verbo gastavam, mas estava gastando energia, a gente já viu isso aqui. Mas o que gastava energia? Eram os produtos hipercalóricos? Não, não são eles. Ele está fazendo ali uma comparação entre o período anterior, em que as crianças brincavam, e agora o período em que fica só em frente à televisão. Letra C, são as praças que gastam energia? Não, pessoal, não tem como a praça gastar energia porque ela fica lá parada, então não pode ser ela. Letra D, é o videogame e televisão que gasta energia só se for dos dedos e dos olhos, porque outra coisa você não mexe, tá? Então não tem como ser o videogame e televisão. O que gastavam energia, ó, percebe que o verbo está no plural, eram que as brincadeiras ao ar livre, tá? É que as brincadeiras ao ar livre é que faziam com que você gastasse energia, tá? Então, as brincadeiras que gastavam energias. Tranquilo? Então, como correta e como referente, temos ali a letra B, brincadeiras ao ar livre, certo? Aqui temos nossas referências. Então, pessoal, por hoje é só. Espero que tenham compreendido ali a relação de referência entre os termos dentro do texto. Então, cuidado para isso, atenção, tá? Principalmente porque às vezes você pode pensar que se refere a um termo, mas se não ficar atento ali à concordância e também ao verbo, o verbo também acaba auxiliando você nesses momentos, você acaba se perdendo, certo? Então, até a próxima, se cuidem aí, tchau, tchau.
sou a professora Eunice, professora de História de vocês. E o ano iniciou, né? E o que a gente deseja para esse novo ano que se inicia? Principalmente saúde, meu povo. Saúde, paz de espírito. Desejando que a gente tenha um excelente retorno, né? Como vocês já sabem, em algum momento a gente vai ter que voltar e essa volta ela vai ser um processo de transição. Então é bom que a gente já venha fazendo essa análise, já esteja atento que em algum momento a gente vai ter que voltar. Mas por enquanto as nossas aulinhas presenciais não voltam, a gente vai continuar dentro desse sistema remoto. Então que hoje vocês tenham um dia abençoado, então pega o material de vocês, pega o livro de história de vocês, identifique a página do livro de vocês referente ao conteúdo de hoje. Espero que vocês estejam num local tranquilo para que a gente possa transmitir esse conteúdo para vocês e vocês consigam assimilar da melhor maneira possível. Então vamos para a nossa aulinha de hoje. E o que é que nós vamos trabalhar na nossa aulinha de hoje? Hoje a gente vai trabalhar sobre a escravidão. Esse tema ele já foi trabalhado ao longo desses meses que eu estou falando com vocês, só que hoje a gente vai ver esse processo de abolição, a gente vai ver o escravismo do Brasil no século XIX. Então, o escravismo no Brasil do século XIX, plantation, revolta de escravizados, abolicionismo e políticas migratórias no Brasil imperial. Então a gente vai ver esse processo escravista aqui dentro do nosso território durante o século XIX. Então é necessário que você tenha muita atenção a esse conteúdo. E qual a habilidade que a gente vai trabalhar? Nós vamos formular questionamentos sobre o legado da escravidão nas Américas, com base na seleção e consulta de diferentes fontes de naturezas diferenciadas. Então a gente vai ver qual foi o legado que esses homens e mulheres deixaram para a gente, porque como vocês sabem, o Brasil ele foi formado por 3 grupos de indivíduos diferentes. Ele foi formado pelo grupo indígena, que já habitava o nosso território, quando os portugueses chegaram e ocuparam esse território que hoje é o Brasil. Ele foi formado culturalmente pela população escravizada vinda lá da África, que eles foram trazidos para cá para trabalharem, para servirem de mão de obra nesse novo território e pelo colonizador europeu. Então, a cultura que formou-se aqui no nosso território, ela é devido a esses 3 grupos. E hoje a gente vai trabalhar o grupo dos escravizados, certo? Não é porque eles vieram como escravos que eles não têm uma cultura. Todo grupo, todo indivíduo, ele possui uma cultura. Então, os africanos, eles não muito diferente dos outros povos, também tinham uma cultura. Então, a nossa cultura brasileira hoje, ela foi formada por diferentes matrizes e esses povos africanos, eles deixaram uma língua muito rica para a gente, uma alimentação. Muito do que a gente consome hoje no nosso dia a dia é de derivação desses grupos aqui. Então, a partir desses 3 grupos é que se formou, consolidou uma cultura brasileira. E essa cultura ela é muito diversificada. Cada território tem uma cultura diferente, isso que vocês já viram lá no 7º ano. O professor Pinheiro já colocou esse tema para vocês sobre questões culturais e em relação a cada região do Brasil. Hoje a gente vai trabalhar especificamente como esses homens e mulheres, eles lutaram para que ocorresse o processo de independência não do nosso território, independência, liberdade deles aqui dentro do nosso território. Ser escravo no século XIX. O que estava acontecendo aqui no Brasil no século XIX? No século XIX, o Brasil era um Brasil imperial. Então, quando se fala em escravidão no Brasil no século XIX, qual a primeira imagem que lhe vem à cabeça? Então, aqui eu trouxe uma imagem para vocês de uma representação de escravos aqui no nosso território. Existiu diferentes utilizações da mão de obra desses homens e mulheres.
Aqui a gente está vendo apenas uma representação de uma forma de trabalho desses homens e mulheres. Aqui você observa nessa rede, provavelmente, mesmo em preto e branco, dá para perceber que aqui representa o homem branco e aqui representa o escravo, sendo a mão de obra utilizada dentro do nosso território. Escravo no pelourinho, sendo açoitado, escravo transportando carga. Então, esse escravizado, ele desenvolveu diferentes funções aqui no nosso território. Geralmente, as primeiras referências que nos ocorrem são os castigos e as duras atividades diárias. Então, aqui, toda vez que o indivíduo ele não seguia à risca o que o seu senhor desejava, se ele era desobediente, se ele não cumpria as atividades de acordo com o que o Senhor pedia, geralmente havia essa permissão de castigo. Esse castigo era um castigo variado. Aqui é apenas uma representação de como é que teria sido esses castigos. Entretanto, ser escravo no Brasil não foi uma experiência homogênea. Vamos saber o que é a palavra homogênea. Homogênea é algo que é único. Não era uma maneira única ser escravo no nosso território. Cada território, cada região, cada senhor tratava esse homem e essa mulher escravizada de uma maneira diferente. Então, não era homogêneo. Tinha escravo que era utilizado para trabalhar dentro de casa, ajudar nos afazeres domésticos, cuidar das crianças. Outros eram utilizados na lavoura, outros eram utilizados dentro da mineração. Então, a utilização da mão de obra desse escravizado, ela foi diferente ao longo desse processo de escravização aqui no nosso território. Então, nos estabelecimentos agrícolas, ou seja, nas regiões rurais e urbanas, a escravidão no Brasil do século XIX era mais comum e cotidiana do que se imagina. Então, aqui era comum esse processo da utilização da mão de obra do homem e da mulher africana que foi transformada em escravo. Era muito comum e a sociedade, havia esse conceito social de que era possível sim, era normal sim escravizar, maltratar, infelizmente, mas vai chegar um momento que esses homens e mulheres eles vão querer se tornar livres. Nenhum ser humano por desejo próprio, ele vai desejar se tornar um escravo. Todo ser humano, o único desejo dele é ser livre, ser feliz. Então, não diferentemente desses grupos aqui, todos os outros também desejavam essa liberdade, ou liberdade política, ou liberdade econômica. No caso do escravo, era uma liberdade de ir e vir, era uma liberdade de poder falar o que ele pensava, era uma liberdade de poder se casar, ter filhos, porque até para poder casar ele precisava pedir permissão. Então, a condição de escravo aqui no nosso território, só para reafirmar o que foi colocado, ela não era homogênea. Escravos rurais. Eu vou trabalhar escravos urbanos e escravos rurais. Então, os escravos rurais era a maioria dos cativos. Então, a maioria desses homens e mulheres que foram trazidos lá da África para trabalhar aqui no nosso território, essa mão de obra dele era utilizada principalmente no campo, na agricultura, porque a principal atividade econômica desse período aqui era a cana-de-açúcar. Eu trouxe até uma imagem aqui que representa essa atividade da exploração da cana-de-açúcar. Então, é normal, sendo que a principal atividade é o desenvolvimento da lavoura da cana-de-açúcar, é normal que esse escravo ele fosse ser utilizado principalmente nas lavouras. Geralmente, eles habitavam senzalas. O que é a senzala? A senzala é o local onde viviam esses homens e mulheres. Quando eles terminavam a sua jornada de trabalho, que geralmente era de 18 a 20 horas, eles tinham o seu descanso, né? E esse descanso era nas senzalas. Utilizados principalmente na economia canavieira, aqui no Nordeste, e cafeeira no Sudeste. Então, esses homens e mulheres que trabalhavam na agricultura, eles eram direcionados principalmente para desenvolver a cana-de-açúcar e para desenvolver o café na região Sudeste. A maioria trabalhava em todo o processo de produção. No caso específico do açúcar, poderiam ser encontrados na lavoura
passando pela produção do açúcar no engenho, como vocês estão vendo aqui, na casa de moenda, nas caldeiras, na carga de purgar. Então aqui são conceitos que a gente teria que trabalhar isoladamente, como é que funciona uma fazenda de cana-de-açúcar. Então esse escravo, ele não trabalhava só lá na lavoura, não. Ele trabalhava em todo o processo. Ele ia plantar cana, ele ia colher, ele ia transportar, como vocês estão vendo, ele ia moer essa cana, ele ia transformar esse líquido que era extraído aqui em açúcar, né, em garapa, e essa garapa ia se transformar em açúcar. Então aqui, esse escravo que trabalhava dentro desse processo de produção de cana-de-açúcar, ele participava de todas as etapas. Então, e também trabalhava nas pequenas manufaturas, trabalhava de 14 a 16 horas. Então não há uma data, aliás, uma temporalidade específica realmente de quanto tempo esse homem e essa mulher trabalhava. Vai depender muito do tipo de senhor que ele tem. Então, se o senhor desejava que ele trabalhasse 20 horas, ele era obrigado a trabalhar. E se ele não cumprisse, ele infelizmente receberia os castigos. Então, por conta dessa carga de trabalho excessiva, esses homens e mulheres, eles se desgastavam muito cedo. Então, com 30 anos, esses homens eles já tinham aparência de 50, 60 anos. Então, havia esse envelhecimento, principalmente porque trabalhavam expostos, trabalhavam carregando produtos muito pesados, então o desgaste energético era muito grande e a alimentação era precária. Então isso contribuía para que esse homem escravizado, ele tivesse uma aparência de bem mais velho mesmo. Os escravos urbanos. Então, os escravos que viviam na cidade, observem que já é diferente aqui nessa imagem, em relação à anterior, o tipo de atividade que eles vão desenvolver. Não significa que na cidade era melhor. Havia também uma exploração, porque ser escravo é ser escravo independente do local. Então, aqui havia essa exploração da mão de obra deles. Então, aqui esses escravos trabalhavam para o seu senhor através de venda de produtos e o que eles conseguiam arrecadar, esse dinheiro ia para o seu senhor. Então tinha empregos diversificados, por isso alguns possuíam liberdade de locomoção. Então eles teriam que andar pela rua vendendo esses produtos, né? Como vocês estão vendo aqui, essa escrava vendendo abacaxi, esse aqui vendendo mamão. Então esses escravos de ganho, eles tinham uma certa liberdade por poder ir e vir. Podiam residir em domicílio separado mediante negociação com seu senhor. Então, diferentemente daquele escravo que vivia lá no campo, muitos desses escravos aqui não moravam em senzalas, eles tinham uma habitação própria, caso seu senhor o permitisse. Eles poderiam ser mestres artesãos, utilizavam também escravos treinados em trabalhos artesanais, por isso tais escravos eram geralmente mais caros. Então aqui, como ainda não havia as fábricas, eram comuns o artesanato. Então todas as formas de produção aqui era muito artesanal, ou produção de sapato, ou produção de roupa, bolsa, então tudo era de maneira muito manual. E esse escravo, geralmente, ele desenvolvia essa habilidade e esse escravo ele se tornava até mais caro. E muitas vezes aquele escravo que era um artesão, ele recebia até uma determinada quantia pela sua mão de obra. Então aqui é um pouco diferente do escravo que vivia lá no campo. Encarregavam-se do transporte de objetos ou dejetos. O que dejetos aqui a gente está colocando como tigres? Esses dejetos aqui são resíduos, né? Poderiam ser xixi, poderiam ser aquele asseio comum do ser humano. Então, como não havia banheiros, né, eles faziam dentro de casa e esses escravos eles eram responsáveis pelo transporte. A gente não tinha aqui um saneamento adequado e evoluído, então quem fazia o transporte das fezes e do xixi aqui eram os escravos.
e era chamado de tigres, esses dejetos. Então, e pessoas, além de serem responsáveis por uma considerável parcela da distribuição do alimento, da água, que abastecia os centros urbanos. Então, na cidade, esse escravo, ele cumpria esse papel. Ele cuidava da casa, ele cuidava da venda de produtos para o seu senhor, e com isso, com a arrecadação desse dinheiro, ele dava para o seu senhor, e esse escravo, ele tinha uma maior liberdade por poder ir e vir dentro do centro urbano. Esse escravo era responsável por fazer o transporte da água, porque a água aqui nesse período do século XIX ainda não era um serviço de água encanada. Eles tinham que ir no rio ou ir na fonte buscar essa água para poder levar para o seu senhor. Então aqui o tipo de utilização desse escravo na cidade é bem diferente, como vocês estão observando. Havia ainda aqueles que trabalhavam nas ruas, prestando serviços, realizando trabalhos manuais ou vendendo artigos, alimentos e outros. Então, como vocês observaram, a conduta e a prática da escravidão dentro do centro urbano era diferente do que acontecia dentro do campo. Mas isso não significa que ele não era escravo. Aquele era escravo, sim, ele tinha a sua liberdade cerceada, sim. E todo ser humano que não tem a liberdade total, ele vai ansiar, ele vai desejar e vai lutar para ter essa liberdade total. Aqui ele poderia transitar pela cidade, mas se ele quisesse ir embora, ele não poderia, porque ele pertenceria a alguém. Então, mesmo que dentro da cidade fosse amenizada as formas de castigo, a forma de tratamento em relação a esses homens e mulheres, ainda assim eles eram escravizados. Presença de escravo no espaço urbano. Eu trouxe essa imagem para vocês para mostrar a presença desses homens e mulheres dentro desse território urbano. Aqui, esse local é na antiga Rua da Cruz, em Bom Jesus. Então, aqui representa bem como é que era o percurso, ou a participação, ou a presença desse homem e da mulher escrava dentro da cidade. Então, em regiões como Maranhão, Rio de Janeiro, regiões que tinham algum desenvolvimento econômico, principalmente do café, havia presença de muitos escravizados. Por quê? Por conta dessa mão de obra necessária dentro desse território. Então, em regiões como as que eu coloquei para vocês, existia uma presença maior desses homens e mulheres. Resistência escrava. Então, onde houve escravidão, houve resistência. Ninguém aceita ser roubado a sua liberdade, ninguém aceita de bom grado ser escravo ou ser dominado o resto da vida. Então, todo ser humano que ele sofre algum tipo de subjugação, lá dentro do seu íntimo, ele vai querer uma mudança. E aqueles mais audaciosos, eles vão lutar pelo esse processo de liberdade. Então, o conhecimento que já temos sobre a história da escravidão nas Américas torna, de certa forma, muito mais fácil demonstrar que os escravos não foram pessoas passivas e acomodadas. Eles sempre lutaram para poder ter a sua liberdade de diferentes formas. Eles formaram quilombos, eles fugiam, eles queimavam plantações, aqueles mais radicavam, faziam um monte, matavam seus senhores. Então, todos os indivíduos, né, a grande maioria deles aqui, os que eram mais audaciosos, eles lutaram sim para ter essa sua liberdade ou para resistir contra esse processo de escravidão. Por muito tempo, pesquisadores acreditaram na teoria de que os escravos teriam aceitado pacificamente a submissão. Não, como eu coloquei para vocês, nenhum indivíduo vai aceitar passivamente esse processo de dominação, vai aceitar e não vai se rebelar. Vai chegar um momento que ele vai se unir e ele vai lutar para ter esse processo de liberdade. Quando eles chegaram no início, né, quando eles chegaram aqui no Brasil, como era uma terra estranha, uma terra diferente, que ele não conhecia, não sabia para onde ir, lógico, eles ficaram mais submissos, mas com o tempo eles foram alinhando essas ideias uns aos outros, entre si, e começaram a lutar por esse processo de independência. Então, acharam que o ideal dos senhores tinha vencido, entretanto, sabemos que não é verdade. Prova diz que o cativo cantou, dançou, criou novas formas de se organizar, enganou seus senhores, fingiu-se estar doente, fugiu.
Então ele resistiu de diferentes formas. A resistência aqui, ela não se dá só pela luta armada, não. Existem diferentes formas de lutar para que um processo ele ocorra, um processo de liberdade. Mesmo que seja só queimar um arroz e um feijão aqui, aquele indivíduo ele já está resistindo contra aquela ordem dada. Formação de quilombo. Essa aqui foi uma das maneiras que eles utilizaram para lutar de fato contra esse processo de dominação. Quilombo eram comunidades organizadas pelos negros fugitivos em locais de difícil acesso. Também refugiavam-se nele índios, homens livres, pobres e delinquentes. Então, a formação desses quilombos aqui foi muito comum durante esse período de escravidão, porque eles fugiam e precisavam de um local. Então, eles geralmente buscavam um local bem afastado das fazendas dos seus senhores ou da cidade e formava essa comunidade. E esse quilombo, ele não recebia, como eu coloquei para vocês, somente homens e mulheres escravizados. Havia também a presença de indígenas, de pessoas pobres que não tinham como sobreviver ou se alimentar, porque como essa comunidade aqui era uma comunidade agrícola, lá eles plantavam, colhiam, todos se alimentavam do que era produzido, aqui eles iam ter a proteção um dos outros, então havia essa sociedade compartilhada. Então, esse quilombo representava um local, né, para onde esse homem e essa mulher pudesse ir. O maior desses quilombos foi o Quilombo dos Palmares, localizado lá em Pernambuco. Engana-se que achava que todos os escravos eram livres, que todos eram livres e iguais aos quilombos. Existia uma hierarquia, né? Dentro do quilombo vai existir uma hierarquia, um líder para poder organizar. Toda a sociedade ela necessita, se o indivíduo ele não é consciente pleno sobre os seus afazeres, seus direitos, essa sociedade ela não se mantém. Então, dentro desse quilombo é como se fosse uma sociedade à parte. Então, era necessário que houvesse essa liderança, essa hierarquia, para que aquele quilombo ele pudesse sobreviver. O movimento abolicionista. O abolicionismo ele foi um movimento que se destacou a partir da década de 1880, século XIX, que desejava a abolição total e imediata da escravidão. Esse processo abolicionista ele vai ocorrer dentro do período imperial. A grande maioria dos senhores, eles não são favoráveis a esse processo de emancipação dos escravos. Por quê? Porque a principal mão de obra que era utilizada era a mão de obra escrava. Então, isso ia de contra aos anseios econômicos e políticos desses homens que representavam a economia do nosso território. Existe uma ala que lutou para que esses homens e mulheres se tornassem escravos. Então, principalmente países como a Inglaterra apoiou muito esse processo abolicionista. Por quê? Porque estava acontecendo dentro da Europa a Revolução Industrial, que a gente já colocou aqui, que você já sabe. Então, dentro da Europa, estava acontecendo uma Revolução Industrial e para a indústria é interessante que essa mão de obra ela seja uma mão de obra livre e paga. Para quê? Para que esse homem ele possa consumir esses produtos industrializados. Então, aqueles países que eram desenvolvidos industrialmente, eles são muito favoráveis ao processo de emancipação, ao processo de independência dos escravos. Então, eles apoiaram muito esse processo abolicionista. Entretanto, desde 1850, o sistema escravista vinha perdendo forças. Então, era um processo que não é só dentro do Brasil, é em toda a América. Era todo um contexto de lutas e guerras que a gente já colocou aqui para vocês nas aulas anteriores, que dentro daquele contexto do século XIX já não cabia, já não era interessante a existência da escravidão. Acontecimentos que colaboraram para o enfraquecimento da escravidão.
Abolição do tráfico negreiro, que é o tráfico, trazer os homens e mulheres lá da África para o Brasil para se tornarem escravos. Então já não existia mais o tráfico. Inglaterra fez um acordo com o Brasil, então o Brasil já não mais traficava, né, lá da África para cá. Então os que haviam aqui, os que já haviam eram escravizados, mas não poderiam vir mais. A Guerra do Paraguai, que isso aqui foi um dos elementos também que favoreceu para a queda do Império Brasileiro. A Guerra Civil Americana, que você já estudou aqui com a gente também. Então, tudo isso aqui favoreceu para quê? Para que ocorresse esse processo abolicionista. O fim da escravidão nos impérios francês e português. Então, aqui, vários países europeus, eles já não eram favoráveis a esse processo de escravidão. Então, existia todo esse contexto, né, que favorecia para que esse homem e mulher se tornassem livres. O movimento abolicionista era composto por integrantes de várias classes sociais, políticas, inclusive pela elite. Foram criados clubes de emancipação, uma espécie de organização secreta para minar as bases econômicas do escravismo. Então, aqui, esse processo de escravidão, de libertação dos escravos, ele foi liderado não somente pela classe popular, não somente pelo escravizado, mas também ele foi dirigido pela elite brasileira. A elite também desejava essa mudança. Aqui, alguns que lutaram para que ocorresse esse processo, eu trouxe alguns que eram bem representativos: o teatrólogo Arthur Azevedo, o engenheiro negro André de Rebouças, o poeta Castro Alves, o jornalista mestiço José do Patrocínio e o jornalista negro Luiz da Gama. Se você tiver mais curiosidades em relação a esses homens que favoreceram para que ocorresse esse processo de independência dos escravos, vocês pesquisem esses nomes aqui, certo? Então, os cativos, eles participaram como protagonistas potencialmente ativos nas relações típicas da sociedade escravista, extrapolando os limites da convivência com os senhores. Ou seja, não desempenharam exclusivamente o papel de vítima ou de heróis. Então, como eu coloquei lá no iniciozinho da nossa fala, a escravidão no Brasil, ela não foi homogênea. Cada território, cada região do Brasil se utilizava da escravidão de maneira diferenciada. Aqui no Piauí, a gente também, apesar de o Piauí ter se formado a partir da formação de currais, né, da criação de gado, aqui também existiu escravidão, que foi diferente daquela escravidão nas regiões onde se plantava cana-de-açúcar. Então, dependendo do tipo de economia desenvolvido naquele local, dependendo do tipo de atividade a ser explorada, a utilização da mão de obra escrava, ela vai ser diferenciada. Então, dentro das fazendas de criação de gado, esse escravo, ele tinha uma maior liberdade. Ele não era tão explorado quanto no território que era produzida a cana-de-açúcar, porque eles tinham uma meta a ser cumprida, tinham que fazer uma quantidade X de produção de açúcar. Então, a utilização e a maneira como o Senhor vai tratar esse homem e essa mulher escravizada, ela vai ser diferente. Então, não foi um processo homogêneo, certo? O que é homogêneo? É quando todos iguais. Então, aqui não era homogêneo esse processo de escravização. Eles se colocavam, na maioria das ocasiões, numa zona de indefinição, que apesar das muitas semelhanças, supõe-se que não existia um perfil único para esses homens e mulheres que ajudaram a construir parte da história. Então, além de não ser igual à utilização dessa mão de obra escrava, é interessante que você também fique atento que esses homens e mulheres, eles foram responsáveis pela formação cultural brasileira. Então, muito do que vivenciamos hoje dentro da nossa cultura é fruto, é legado desses homens e mulheres. A nossa língua, várias palavras que estão dentro da nossa língua materna, ela é de origem africana. Alimentos que a gente adora, que pensa que
é natural da nossa terra, porque já existe o milho, ou então aquele alimento é do indígena. Não, isso aqui, muitos alimentos que a gente consome é herança vinda aqui desses povos africanos. Uma dessas heranças é a forma como a gente utiliza o milho para fazer o cuscuz. O indígena ele já utilizava o milho, só que de uma maneira diferenciada. Então, é cultura africana a produção desse cuscuz que a gente consome hoje. Então, que só é um exemplo do que eles legaram para a gente, mas também nós temos a língua, nós temos a religião, esse sincretismo religioso que a gente tem aqui no Brasil, maravilhoso, a forma de se vestir, as danças. Então, é infinito a quantidade de elementos culturais trazidos por esses homens e mulheres para o nosso território. Eu espero que vocês tenham conseguido entender o nosso conteúdo. Caso tenha ficado dúvidas, né? Porque o nosso tempo ele é muito curto, você pega o seu material, você dê uma analisada, você dê uma revisada, pergunte ao seu professor, questione ele sobre essa temática, para que você de fato assimile da melhor maneira possível esse conteúdo. E é isso, eu sou a professora Eunice, professora do 8º ano de vocês.